Olá amigos, bem-vindos à Rádio CDS, canal Daniel Simões. Neste momento são 9 horas, dia 11 de agosto de 2021. Espero que todos estejam se sentindo bem para acompanhar esta transmissão aqui da costa leste do Ceará, 45 quilómetros de Fortaleza, onde nós estamos atentos ao desenvolvimento desses caminhos que estão sendo traçados, impostos no caminho de todos. Então hoje eu propus aqui no programa da Rádio CDS nós pensarmos um pouco sobre a percepção que nós temos de nós mesmos e o quanto é que essa percepção é manipulada. E este é um estudo bem abrangente, básico, no sentido que é fundamental, é pedra fundamental, é base para o entendimento de todo o sistema que está montado. Toda a questão estrutural, ideológica da nova ordem mundial, ela só consegue ser entendida em seu funcionamento se nós estudarmos o quanto é que o sistema está investindo para deturpar a visão, a percepção que nós temos de nós mesmos. E este é um tema instigante. Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos, que todos se sintam confortáveis e bem-vindos aqui mais este programa da Rádio CDS, que tinha feito um pequeno intervalo devido à publicação do livro, que já está na gráfica para ser impresso. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os que possibilitaram que esta obra se materializasse. É uma obra um pouco diferente, mas eu sinto que poderá ser importante, não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade de informação, para quem gosta de pesquisar e estudar sobre a realidade em que nós vivemos, que não é fácil. Não é fácil não, meus irmãos. Nós conseguimos mergulhar a perceber tudo isto onde nós nascemos e não nos espantarmos, no mínimo. Espantarmos, no mínimo. Porque toda esta manipulação que tem vindo a ser feita no ser humano, ela tem vindo a fazer com que nós fiquemos cegos para muita coisa. E eu tenho vindo a estudar alguns assuntos que eu não vou trazer agora aqui, né? E eu tenho vindo, com esses assuntos que eu tenho vindo a estudar, eu tenho vindo a reparar em coisas que eu não tinha ainda reparado. Coisas que estavam ali à minha frente. E isso é muito interessante. Eu estou achando super interessante isso estar a acontecer agora, nesta altura da minha vida. Eu estar a ver coisas que eu não estou esperando. Coisas que estavam ali e eu não via. Isso é muito interessante. E aí surge a questão. Quantas coisas estão aqui à minha frente que merecem ser vistas, que devem ser vistas por mim e eu não estou vendo? Devido à percepção de realidade que ou me foi incutida ou me foi limitada pela própria ignorância inerente à humanidade, né? Só que, além da ignorância inerente à humanidade, existe ainda um sistema de controle da percepção. Quer dizer, já não basta o cara ser ignorante, sofrer de amnésia, que quem é que se lembra de onde é que nós viemos? Né? Onde é que nós estávamos antes de nascer? Não é? Então, quer dizer, já não basta nós vivermos numa situação delicada de amnésia, que nos traz ignorância quanto à nossa origem, ainda existem forças no sistema que controlam e manipulam a forma como nós apercebemos a realidade. E isso vai determinar a forma como nós agimos. E isso tem sido tema de alguns textos que eu tenho vindo a publicar no blog.
E, e tem sido um tema que, de vez em quando, na minha vida, ele vem e começa a inundar o meu pensamento e o meu trabalho. E é interessante que eu estou sentindo isso agora novamente, e é como uma respiração, não é? Porque quem estuda sabe que nem sempre nós estamos estudando a mesma linha de trabalho. Nós estamos estudando um assunto e começamos a querer saber outra coisa dali daquele lado, depois de outro assunto. E é interessante que de vez em quando o assunto vem para mim nessa dimensão de pensar-se a si mesmo. Não só pesquisar as complexas infraestruturas, por exemplo, do sistema financeiro mundial, não é? Que é uma surpresa para nós, quando nós descobrimos a complexidade desse sistema, que é, digamos, acima de tudo, à frente de tudo, o sistema que está acima de todos os sistemas de controle. Digamos que o sistema financeiro é o sistema de controle principal e mais poderoso. E quando nós descobrimos toda essa complexidade de organização estrutural e começamos a compreender que o principal foco de toda essa organização é manipular, controlar, distorcer a percepção do indivíduo, a percepção da realidade do indivíduo, a percepção que o indivíduo tem de si mesmo. Isso é muito interessante. Isso é uma reviravolta no desenvolvimento da linha de pensamento que me surpreende, né? E que ao mesmo tempo me traz assim uma sensação de alegria, como uma criança que está descobrindo alguns segredos de um brinquedo, não é? Porque eu estou aqui de passagem e todos esses estudos e pesquisas que eu faço simplesmente é um jeito de eu estar passando por aqui, pela vida, né? E, e é interessante que quando nós olhamos para essa complexidade toda dessa organização institucional, nacional e internacional, que está instaurando esta ditadura global. É muito complexo toda essa estrutura, os mecanismos. Mas quando nós descobrimos que o foco principal deles são coisas bem simples, que não são tão simples assim, que são a nossa percepção da realidade, essencialmente e mais especificamente, a percepção que nós temos do passado, ou seja, o alvo é a memória, para que nós tenhamos uma percepção da história. Há um controle, uma manipulação da percepção que nós temos da história e há um foco também de ataque à percepção que nós temos do futuro. Ou seja, aquilo que nós imaginamos hoje, que seja o futuro, que desejamos para nós mesmos, para a nossa vida, para a sociedade como um todo, né? Então isso ganha outra dimensão, né? No estudo. Porque começamos a entender então que todo o sistema de regulamentação financeira, vamos falar que é um dos principais temas que eu abordo no trabalho. Quando nós começamos a entender que o sistema de regulamentação financeira, ele foca essencialmente em controlar e manipular a percepção de realidade das pessoas, logo as escolhas que as pessoas fazem, o estilo de vida que as pessoas constroem diariamente. Ora, isso ganha outra dimensão, não é? No estudo de todo este sistema. E começamos a entender que então existem um outro estudo, existem departamentos dentro dessas instituições globalistas que pensam sobre isso. Não é? Ou seja, não são instituições só pensando em questões técnicas e estruturais, de logísticas e de funcionamento das coisas, mas existem departamentos pensando sobre o pensamento. Existem departamentos dentro dessas instituições pensando sobre como é que se pode controlar, manipular o pensamento da humanidade. E nós vemos isso acontecendo hoje em dia, que a maior parte das pessoas está aceitando, repetindo
apercebendo a realidade que o sistema está querendo que elas apercebam. Isso é muito interessante. Eu acho assim... eu ontem, eu estava assistindo uns vídeos de canais que não são brasileiros, canais de outros países, e 2 vídeos seguidos, os 2 caras dizem a mesma coisa, em 2 vídeos diferentes. Eles dizem a mesma coisa, assim, mais ou menos tipo: "Como é que o povo não está vendo? Como é que é possível? Mas como é que é possível as pessoas não estarem vendo?" E isso é muito interessante, né? Porque nós vamos puxando o fio à meada para decodificar tudo isto que está acontecendo, para nós podermos ter mais clareza de pensamento e compreensão sobre as metodologias que estão sendo aplicadas aqui e quais os objetivos e qual a história que nos trouxe até aqui. E quando nós começamos a mergulhar fundo nessas questões, inevitavelmente nós começamos a questionar as perguntas base da filosofia, né? Que é, afinal, o que é que eu sou? E quem é que eu sou? E o que é que eu estou fazendo aqui? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Qual é o meu papel no meio disto tudo? Ora, tem pessoas que não aguentam estas perguntas. Né? Tem imensa gente, imensas pessoas, e se nós olharmos para o comportamento da sociedade hoje em dia, talvez não erremos ao dizer que a maior parte das pessoas não aguenta estas perguntas, que são as perguntas base da filosofia, são as perguntas base para o auto-encontro, para a autodescoberta de si. E isso é o grande perigo contra o sistema. É o que o sistema mais tem medo. É que, de repente, o indivíduo comece a questionar a si mesmo. Comece a questionar a sua própria existência. Comece a questionar o significado da sua existência. E aí ele começa a gerar perguntas, não é? Pertinentes, que exigem respostas sobre, por exemplo, como é que o sistema funciona verdadeiramente. Por exemplo, ó, eu durante muito tempo eu pesquisei sobre estes mecanismos da nova ordem mundial. Né? Só que eu posso dizer que, sei lá, eu acho que durante uns 20 anos, ora bem, porque eu já estudo isto já há muito tempo, desde que eu era jovem, né? E eu fiquei para aí uns 20 anos, onde o tema de sistema económico e financeiro me aparecia à frente como algo super importante para ser estudado. Só que, cara, eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei de estudar economia e finanças e, cara, eu achava que não, cara, isso aí não é importante. Isso, assim, não é importante no sentido que não é por aí que nós vamos encontrar as soluções, não é? Só que para um encontro de soluções nós precisamos estudar os problemas a fundo. É preciso estudar profundamente o problema para encontrarmos então, ou pelo menos propor-nos soluções que sintamos serem mais eficazes. Não é? E aí eu tive que começar a estudar, e comecei a estudar mais o sistema financeiro, quando a professora Fátima Pinel me falou lá em 2017 sobre o BIS, né? E aí eu tive que começar a estudar sobre o sistema financeiro, sobre a economia. Ora, eu já estava estudando há 20 anos ou mais, né? Há mais, né? E mesmo assim eu fazia resistência para isso. Agora, imaginem que a maior parte das pessoas nunca estudou este tipo de assuntos. Não questiona, ou se questiona, tem medo de procurar respostas sobre onde é que ela está, o que é que está fazendo aqui, como é que isto realmente funciona, qual a verdadeira história, será que a história que o sistema nos conta, a história da humanidade, dos povos, será que é a história real? E nós temos sido programados, educados desde criança a não fazer esse tipo de perguntas. Não é? Isso é
Aí está um verdadeiro pecado. Aí sim está um verdadeiro pecado. Que é impedir a pessoa, o homem ou a mulher, de se aperceber de si mesmo, de pesquisar sobre si mesmo, de pensar sobre si mesmo. Isso aí é dos maiores pecados que podem existir. Se é que o pecado existe, não é? Ora, como é que nós chegamos aqui? Não é? Como é que nós podemos contribuir para que haja uma mudança? Continuar falando. Isso é o que eu vejo. É continuar falando. E falando não só aqui uns entre os outros, mas continuando a falar com outras pessoas. Né? Mas o que eu percebo aqui ao meu redor é que a maior parte está cedendo às pressões. Essencialmente a pressão familiar, pressão social, e muita gente está cedendo por pressão profissional. As pessoas não estão preparadas, nem em termos, digamos assim, de informação em si mesmas, de estudo. Né? A pessoa saber responder às coisas, saber encarar a pressão, porque enquanto a pressão não for realmente física, não é? Enquanto a pressão for unicamente argumentativa, é preciso saber responder, não é? Dentro dessa medida. E a maior parte das pessoas não sabe. Porquê? Porque não estuda. Aí não sabe o que responder. Aí, onde é que ela vai encontrar as respostas? Na TV, nos políticos, nas corporações. É complicado. Como é que nós vamos fazer perante tal cenário? Temos que ter respostas para ele. Enquanto a opressão não for física, ainda podemos reagir de forma inteligente, falar, mas o que eu vejo é que muitos, por não saberem o que falar e argumentar, não sabem o que pensar sobre o que estão vivendo hoje em dia, porque nunca se importaram, mesmo que tenham recebido alertas de pessoas como eu. Hoje essas pessoas estão cedendo. Ela não está sabendo se posicionar e a posição mais fácil que ela vê como em termos de sobrevivência para garantir o trabalho, garantir o acesso às coisas, não é? Porque hoje já foi aprovado o passaporte verde em alguns países. Na França, na Itália. Então, a pessoa, como não tem, digamos assim, uma história bem formada na sua mente, com clareza de pensamento, ela não consegue contra-argumentar aquilo que é apresentado pelo próprio sistema, pela família, pela empresa. A importância que é de nós nos apercebermos do nosso próprio pensamento. A importância que é nós estudarmos profundamente os assuntos para que possamos nós próprios, não acreditando em ninguém, construir em nós mesmos o melhor modelo que nós conseguirmos sobre a história humana, sobre onde é que nós estamos, como funciona aqui onde nós estamos, e que a gente não acredite em ninguém, que nós procuremos assim, procuremos confirmar, verificar todas as informações que chegam até nós, o melhor que a gente puder. Que nós possamos aprender a ser mestres de nós próprios. Cada vez mais. Existem diversos níveis de mestres, né? Mas o mestre é aquele que começa a ter consciência do seu próprio pensamento. Ele começa a ter domínio sobre aquilo que ele pensa e sobre a construção do seu mundo interior. Então, cada vez mais, né? Existem mestres de vários níveis, nesse sentido. E nós, é a nossa responsabilidade de sermos mestres também. E se cada um está aqui ouvindo o que eu estou falando e estuda, então está sendo mestre. Já está sendo mestre. E é isso que o sistema mais teme. É isso que o sistema mais teme. Então, voltando àquilo que eu falei lá no início, quando nós nos deparamos com a complexidade do sistema, de toda a estrutura montada,
É muito complexo. Aí nós pensamos, como é que se vai desmontar isto tudo? E o que eu percebo é que talvez o foco não seja desmontar o que está montado. Porque o foco do sistema, neste ataque que está fazendo à humanidade, é essencialmente mental. O foco é a percepção que de realidade que o indivíduo tem. Para que o indivíduo, quando acorde, as escolhas que ele faz, baseadas na realidade que ele apercebe, todas essas escolhas estejam contribuindo para a construção e fortalecimento da nova ordem mundial. Então, se a percepção do indivíduo, se a percepção que o indivíduo tem da realidade, do sistema e de si mesmo, e até das outras pessoas, não estiver de acordo com a agenda que está sendo instalada no mundo, esse indivíduo passa a ser um inconveniente para o sistema. Então, o sistema passa a considerar como o principal território desta guerra a mente humana. É o principal e o primeiro e último território desta guerra que está sendo feita contra a humanidade. Como é que nós, então, podemos transformar isto? Eu, assim, na percepção que eu percebo, né? Acho que é mais uma proposta do que uma afirmação. Talvez a solução passe não por desconstruir o que já está construído, porque isso seria uma luta desigual, mas sermos agentes de mudança de percepção mental. Ou seja, talvez não agentes, né? Porque a própria pessoa é que muda a si mesma. Mas talvez nós possamos ser pessoas que facilitem o contexto para que outros indivíduos comecem a ver. Não é? Por exemplo, numa conversa, se eu fizer perguntas chaves, assim, no meio da conversa, na hora, precisa saber, né, sentir qual a melhor pergunta ali naquela hora para ser feita, de repente nós poderemos estar a criar as condições mentais num indivíduo para que ele comece a questionar e a procurar saber o que é verdade sobre as coisas. Então, o processo, quanto mais indivíduos começarem a se desconectar da percepção de realidade que o sistema está plugando nas pessoas, menos força o sistema tem. É um processo lento? É um processo lento. Mas quantos mais de nós estiverem fazendo isso, mais de nós estarão despertando. Eu costumo lembrar que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, éramos pouquíssimos na língua portuguesa fazendo estudos sobre isto. Éramos pouquíssimos. Mas éramos teimosos e fomos sempre lançando sementes. E hoje são muitas pessoas. Se destas muitas pessoas 20, 30, 50% tiver lançando sementes da melhor maneira, não existe fórmula, não existe uma fórmula para lançar sementes. Nós precisamos olhar, a perceber-nos a nós mesmos, a perceber o nosso redor, as outras pessoas e confiar na intuição que nos direciona as palavras na hora que é preciso falar isso. E nós podemos ser agentes nesse sentido, de criar condições para que outras pessoas comecem a se despertar a si mesmas. Porque não caiamos no erro de pensar que nós despertamos alguém. Que não caiamos também no erro de pensar que somos despertos. Nós estamos despertando. Já começámos a abrir o olho. A gente já começou a ver que a coisa não é como nos diziam. Não é? Nós já estamos a ver algumas coisas. Uns já estão com o olho mais aberto, outros ainda estão com o olho um pouquinho mais fechado, mas estamos todos caminhando. Aqui, abrindo os olhos. Nós já estamos vendo. Né? Já estamos vendo a mentira. E já estamos vendo parte da verdade. Né? E isso só cada um de nós é que pode determinar para si próprio. Né? O que é que eu apercebo como real e o que é que eu acredito que seja real.
não é? Colocam possibilidade de ser real. Essa é uma diferença muito importante nós fazermos no estudo que nós desenvolvemos de clareza, de percepção da realidade. É nós distinguirmos entre aquilo que nós, em princípio, sabemos e aquilo que nós tomamos como possibilidade de realidade, que normalmente são crenças. Então, mexer em toda essa estrutura mental de percepção da realidade do indivíduo, é isso que o sistema faz. Mas nós também podemos fazer. Nós também, de uma outra forma, de uma forma com amor, com inteligência, com intuição, afinidade, com intuição, não é? Que eu já repeti. Nós conseguirmos estar abertos para encontros, porque assim, eu não me vejo como um evangelizador, né? Andando de porta em porta, mas eu vivo a minha vida e tenho encontros com pessoas, e nas conversas às vezes surgem oportunidades para deixar assim alguma coisa, né? E já me aconteceu diversas vezes eu julgar assim uma coisa numa conversa e no outro dia, ou passado uns dias, a pessoa vir-me fazer perguntas sobre aquilo, não é? E isso é muito interessante, quer dizer que a pessoa ficou perguntando, ficou a se questionando, não é? Ficou pensando sobre isso. O processo é lento? É lento, mas ele pode ser muito mais eficaz do que fazer frente direto ao sistema, não é? Porque só se houvesse uma massa de policiais e de militares que começasse a baixar as armas, né? E começasse a juntar ao povo. Existe essa possibilidade. Eu não conto muito com ela. Eu prefiro não contar muito com ela, não. Mas estamos vendo nas manifestações, né? Em alguns países, em França e tudo, que a polícia está baixando escudos, tirando capacetes e andando à frente das manifestações com, então, alguns policiais. A maior parte dos policiais e dos militares foram programados profundamente para obedecer, né? Então, que não sejamos ingênuos nesse sentido. Então, se não houver um baixado de armas, assim, considerável, da parte do sistema, a melhor maneira que nós temos, que eu vejo, né, de ir contra o sistema é continuarmos trabalhando na mudança de percepção da realidade. Existem diversas coisas que eu tenho vindo a abordar aqui sobre isso, como, por exemplo, o sistema tem incutido no ser humano uma percepção de escassez. Quando nós vivemos numa realidade que é fervilhante em abundância. Basta olhar a natureza ao nosso redor. A coisa é que não tem existido conhecimento, sabedoria, interesses em aproveitar essa generosidade que a natureza tem de multiplicar as coisas de um jeito que se nós falarmos em termos alimentares, consegue produzir muito mais comida do que nós conseguimos comer, não é? Então, da mesma forma, eu não sei se todos os que estão aqui viram aquele documentário que é o século do ego, né? Não, desculpem, não é o século do ego, é o consumo obsoleto, onde eles vão buscar a história de uma lâmpada, né? De um quartel de bombeiros nos Estados Unidos. E o que eles vão descobrir, assim resumindo, é que a indústria que constrói lâmpadas tem vindo a investir a sua inteligência para reduzir a qualidade das lâmpadas. Olha bem, eu vou repetir. A indústria das lâmpadas tem vindo a investir a sua inteligência para reduzir a qualidade das lâmpadas, logo o tempo de vida das lâmpadas. A mesma coisa tem vindo a ser feita com os alimentos. É a mesma coisa. Tem-se vindo a investir em inteligência na indústria alimentar para reduzir a qualidade dos alimentos. Ora, isto é demoníaco. E, assim, uma parte da história, ela conta que existiu a Revolução Verde, que gerou os agrotóxicos, para poder combater a fome no mundo. Mas já naquele tempo, a abundância da natureza era facilmente observável. Porquê é que as pessoas não viam? Porquê é que ainda hoje não veem? Porque nos é dito repetidamente, desde que nós somos crianças,
que nós vivemos numa realidade de escassez. E aí nós não conseguimos ver a abundância. Porque essencialmente é isso. O controle mental, o controle da percepção da realidade das pessoas é feito essencialmente pela contação de histórias. E pela contação de histórias repetidamente. Todo dia contar a mesma história repetidamente. Aí a pessoa passa, é criança, não consegue ainda distinguir as coisas, aí passa a perceber a realidade daquele jeito. É preciso, foi preciso sair de todo esse contexto, começar a entrar em contextos de projetos com a natureza e tudo, para eu observar e ver, espera aí, esta realidade não é de escassez. Essa percepção que eles nos incutem, nós podemos ver, e eu estou repetindo algumas coisas que eu já falei anteriormente, no nome do Ministério da Economia. Para que é preciso fazer economia? Deveria ser o Ministério da Abundância, que era para poder administrar a abundância. Mas não, como eles querem incutir na mente das pessoas uma percepção de escassez, então é preciso economizar. Por isso é que existe o Ministério da Economia. E é por isso que existe aquilo que a Maria de Lúcia Fattorelli chamou de sistema da dívida. A dívida existe porque existe uma percepção de escassez, e como existe uma percepção de escassez, o povo anda tudo a competir uns com os outros, em conflito, para ter um pouco daquilo que não há suficiente para todos. Então, a importância que é a percepção que nós temos da realidade. E isso é, assim, é incrível. É incrível quando nós começamos a abrir a nossa visão e começamos a ver que toda a estrutura de poder mundial, ela foca essencialmente numa coisa super simples. Pensamento. Percepção de realidade. Que é muito mais complexo do que parece. Mas é muito simples, não é? Uma coisa assim, a gente... qual acha que é o maior investimento das corporações transnacionais? Onde é que acha que é o maior investimento? É na questão militar. Não, é nas mídias. Possivelmente, nas mídias. No sistema educacional também. Que é para poder manipular a percepção das pessoas. Não é? Bom, meus amigos, são 9 horas e 32 minutos. Nós estamos aqui a transmitir da costa leste do Ceará, a 45 km de Fortaleza. Aqui na Rádio CDS existe a oportunidade das pessoas participarem com perguntas, comentários, compartilhar percepções. Basta vocês cliquem no vosso nome, que aparece a função acenar. E aí eu sei que vocês estão querendo falar, eu libero o microfone e poderão também se manifestar. E é interessante, enquanto ninguém se manifesta, eu dou continuidade. É interessante, assim, eu acho interessante estar a desenvolver a linha de pensamento de pesquisa nesse sentido. E tem sido uma coisa que tem vindo a inundar o meu pensamento. Realmente, mais uma vez, esse assunto, já com outra dimensão, com outra percepção, mas mais uma vez esse assunto vem inundar o meu pensamento, que são as perguntas base. O que sou eu? O que faço aqui? Onde é que eu vou? E o Hernani está querendo falar, vou liberar o micro. Pode falar, Hernani. Bom dia. Liga o teu micro, Hernani. Tu tem que clicar no micro. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Tudo bom? Bom dia, Hernani. Sou aqui de São Paulo, da cidade de Sorocaba. Um abraço aí para todo mundo. Parabenizar esse seu trabalho. Muito legal, Daniel. Tô novo aí para acompanhar, mas já um pouquinho velho na caminhada aí dessa busca aí que você tem tanto falado. Muito legal aí o que você trouxe. Uma percepção aqui, né? Referente a população, né, que está muito, e aquela coisa que as mídias ficam batendo na tecla, né, de controle populacional, que, nossa,
são bilhões, bilhões de pessoas. E se você fala para uma pessoa que está dentro de um prédio, cola bem, né? Dentro de São Paulo, cola bem. Se afasta 100 quilômetros das capitais aí, fala para um cara do campo aí que o mundo tá cheio de pessoas, você já vê que a coisa não funciona bem assim, né? E dá risada. Mas é bem bacana mesmo, isso que você trouxe aí. Outra coisa interessante, que eu sempre estou pensando aí, buscando, é sobre aquela coisa que é embutida em nós, referente que o ser humano do passado, ele era um cara burro, ele era um cara, né, que não sabia nada. E nós hoje sim, hoje temos a inteligência, a tecnologia e tudo. Nossa, isso aí é totalmente questionável. E é bacana que se tiver alguma linha de estudo aí para todo mundo poder participar nessa toada, é bem bacana. Obrigado a todos aí, um excelente dia. Grato, Hernani. Eu estou aqui procurando, estava procurando te marcar. Eu vou te marcar numa postagem que foi feita no dia 13 de maio deste ano. E essa postagem foi umas contas que eu fiz e apresentei, onde eu mostro a área do estado do Ceará, que tem 148.826 km², ou seja, são 148 bilhões 826 milhões de metros quadrados. Aí o que é que eu fiz? Eu distribuí os 8 bilhões de seres humanos, que eles dizem que irá ser daqui a uns anos, aqui na Terra. Eu espalhei aí os 8 bilhões de pessoas por esses 148.826 km². E qual foi o resultado? Cada pessoa teve direito a 18 metros quadrados. Ora, 18 metros quadrados é um pequeno apartamento, não é? Então, quando nós começamos a ver esse excesso de população, a população cabe toda no Ceará, com 18 metros quadrados para cada uma. Se nós fizermos isso para outros estados maiores, então aí a quantidade ainda será maior. E se fizermos, por exemplo, para o Brasil todo, e nessa conta matemática vale a pena ressaltar, eu não considerei assim as partes de terra que não são habitáveis, né? Tipo desertos, montanhas e coisas assim, não desconsiderei isso. Eu fiz a conta para o todo porque acho que já dá uma noção bem interessante. Então, se nós espalharmos isso pelo mundo, pela área de terra, da superfície de terra seca, e espalhar 8 bilhões de pessoas, nós vemos que quanto é que dá para cada uma? São assim, não sei quantos milhares de quilómetros quadrados. Assim, eu não sei nem quanto, que eu agora não me lembro. Mas, na altura que nós estávamos falando sobre isto, foi até o João da Taíde que falou, e eu lembrei-me também, que eu também tive experiências semelhantes, em que ele disse que, cara, a gente, quando nós andamos de carro, por exemplo, na Europa, né, eles mostram aquelas imagens de mapas de satélite, né, onde a Europa está toda iluminada à noite, né, aquilo é a maior mentira. Porque na Europa, quando nós andamos de carro de noite, nós entramos em regiões escuras, onde andamos horas e horas e horas e horas e não vemos nada, não tem luz, não tem ninguém mora ali. A maior parte da Europa é vazia. Então, essa ideia de que está tudo cheio, isso é uma mentira. A mesma coisa aqui no Ceará. Eu saio daqui, olha, tem uma parte aqui, numa estrada, que vai daqui, que é na CE 040. Aí a estrada vai para entre Beberibe, o município de Beberibe, e Aquiraz. E tem aquilo é uma reta muito grande. Eu não sei quantos quilómetros serão aquela estrada com retas de muitos quilómetros, essa estrada. E tem uma parte lá que é assim um pouco mais elevada nessa reta. Só um pouquinho, porque isto é tudo plano praticamente aqui, né? E ela é um pouco mais elevada. Quando ela se eleva, dá para ver natureza até o horizonte. Parece quase a floresta amazónica. E estou no Ceará. E é aquilo assim, quilómetros e quilómetros e quilómetros. A gente vai andando e anda dezenas de quilómetros e
talvez tenha uma casa lá no meio, ou talvez até tenha uma comunidade lá no meio, mas é assim, tudo vazio. Nós não vemos luz, não vemos nada. Então, existe... essa é a grande questão. Eu hoje estou, daqui a pouco, com 50 anos, e hoje eu estou tipo uma criança questionando o que é a realidade. Não é? Tendo a ousadia de colocar em questão aquilo que me tem sido incutido, a visão, a percepção da realidade e de mim próprio, que me tem sido incutida desde que eu sou criança, né? E tenho vindo a descobrir coisas assim, mentiras mesmo, né? que me foram incutidas na minha percepção da realidade, assim, interessantes, não é? Bom, meus amigos, são 9 horas e 41 minutos. Estamos transmitindo aqui a Rádio CDS da Costa Leste do Ceará desde as 9 horas. Se não tiver mais ninguém querendo se manifestar, fazer pergunta, compartilhar percepção, comentar alguma coisa, tem a Karime Cruz. Oi, Karime, bom dia. Só ligar o seu micro. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, pode falar, estamos ouvindo. Então, eu sou daqui de Curitiba. Daniel, eu admiro muito teu trabalho, eu tenho acompanhado você já faz um tempinho. Tenho acompanhado o trabalho de outros colegas que você já fez algumas lives e compartilharam alguns conteúdos. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu acho que de todas as pessoas aqui que eu já observei conteúdo e estou tentando, nessa caminhada como todos nós estamos aqui, né? A pandemia trouxe essa possibilidade da gente despertar mesmo. Se aquilo que você falou, se questionar quem somos, de onde viemos e para onde nós queremos ir, na verdade, né? Não é nem para onde vamos, né? Para onde queremos ir. Eu posso indicar um trabalho de uma pessoa também que se chama Maria Pereda, porque é bem pertinente. As tuas observações hoje do que é a percepção da realidade, por que que eles querem controlar essa nossa mente, que é um processador maravilhoso, né? Essa professora, Maria Pereda, ela explica maravilhosamente isso. É talvez mais um caminho para a gente abrir e tentar entender por que que eles querem controlar tanto a nossa mente. Nós somos os co-criadores dessa realidade. É por isso que eles querem controlar a nossa mente. E está muito triste para mim aqui em Curitiba, porque a maior parte das pessoas está totalmente inserida nessa matrix, totalmente adormecida. Eu e meu marido, a gente está sofrendo até uma certa hostilidade dos vacinados, né? Então, a gente não pode se amedrontar agora. Aquilo que você falou, todos nós somos uma andorinha aqui. Uma andorinha faz verão sim, sozinha. É despertar os outros. A gente precisa. Não precisa bater boca, não precisa. Para quem está adormecido, não vai adiantar. A gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha. Pode demorar, mas vai ser muito importante. Eu faço isso pelos meus 2 filhos, que são menores de idade ainda, e tantas crianças que estão aí ainda têm um futuro maravilhoso. A gente não pode esmorecer agora, não. A gente tem que lutar. É a humanidade que está em jogo. Eu agradeço muito, muito o teu trabalho, viu? Você só veio somar para essa caminhada aqui, que ainda é longa, mas eu vou continuar. Muito obrigada por você dividir isso com a gente. Grato eu, Karime, pela sua participação boa. Eu prefiro, assim, em alguns níveis, sabe? Eu prefiro julgar as questões nas pessoas, criar esse vazio mental, incentivar as pessoas a procurar
resposta a algumas perguntas. Como, por exemplo, esses níveis, digamos assim, mais invisíveis de controle mental. Porque existem algumas coisas que... vamos ver, nós aqui na internet, nós estamos trabalhando em dimensões limitadas de comunicação, certo? Nós temos um monitor à nossa frente que tem 2 dimensões, não é? Tem altura e largura. Devido aos designs que se consegue fazer dentro dessas 2 dimensões, nós conseguimos ter percepções de uma terceira dimensão de profundidade que o monitor nos dá. Depois temos o áudio e temos vídeo, né? Que colocamos em movimento as dimensões. Então, quando nós começamos a falar de coisas mais subjetivas e invisíveis, elas não cabem aqui nestes canais de comunicação. E por isso é que eu evito muito aqui na virtualidade trazer alguns assuntos e falar sobre algumas coisas, a não ser que seja em ambientes assim mais propícios para que se possa falar sobre isso na virtualidade. Mas assim, associado ao meu trabalho, eu escolho não falar dessas coisas mais subjetivas e invisíveis, porque nós não conseguimos demonstrar elas aqui. E como nós não conseguimos demonstrar elas aqui, o que não falta na internet são pessoas dizendo que sabem ou que passaram pelas experiências ou que estão passando por experiências que não estão passando, que não sabem, que não passaram, não vivenciaram essas experiências, que dizem que conseguem fazer não sei o quê e depois não conseguem. Não é? Então, como a virtualidade não me proporciona, quer eu mostrar algumas coisas, quer ver algumas coisas que outras pessoas mostrem ou queiram revelar, não é? Então eu evito um pouquinho. E tem outra coisa, não é? É porque este trabalho que eu tenho vindo a fazer, ele como é baseado em documentos oficiais, e é uma coisa assim bem técnica, ele foca muito também, eu tenho vindo a focar muito este trabalho para pessoas com mente mais, digamos assim, mais concreta, mais objetiva, né? Mais materialista. Por exemplo, pessoas que vivem dentro do conflito esquerda-direita, eu considero que são pessoas com um pensamento mais materialista, né? Está muito aqui dentro deste nível de polaridades, né? Apesar de ser um conflito ideológico, mas eu considero materialista, né? Porque está aqui, neste nível baixo, né? Então, eu quando crio esse trabalho, o tipo de artigos, por exemplo, que eu crio e os vídeos, é ver se eu chego a essas pessoas de pensamento mais lógico, mais concreto, que às vezes seguem lógicas que não têm lógica nenhuma, né? E então procurar mostrar uma lógica que talvez tenha mais lógica do que aquela lógica que ela considera para perceber a realidade, né? Existe assim um bocado de coisas assim que merecem ser faladas, obviamente merecem ser faladas e instigadas à investigação, como por exemplo a professora Fátima Pinel, quando entrevistei ela falou sobre exopolítica, né? A possibilidade de existirem seres que são fisicamente diferentes do ser humano, que podem estar por trás do sistema financeiro, que é a esfera de poder acima de todas as outras esferas, certo? Porque tem, por exemplo, tem a esfera farmacêutica, não é? Da saúde, tem a esfera alimentar, tem várias esferas funcionando. Transporte, comunicação, mas acima de todas essas é a financeira. Nada disso funciona sem dinheiro. Não é? Existem assuntos assim que a gente, para falar sobre eles, convém criar assim um momento mais especial e às vezes até ver com quem é que nós estamos falando, né? Não falar disso em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? Oi, Karime, pode falar. Como é que é o nome dela, da professora, por favor? É a professora Fátima Pinel. Ela foi entrevistada aqui na Rádio CDS e está na forma de vídeo lá no canal de YouTube. Tem 2 vídeos, a primeira parte e a segunda.
Professora Fátima Pinel. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense. Se não me engano, ela ensina, auditoria a transnacionais. Acho que é qualquer coisa assim que ela ensina. Ensina a fazer auditoria a transnacionais, que inclui contabilidade também. É assim umas coisas que nem eu entendo muito bem o que é que ela ensina. Mas é isso que é interessante, não é? Por isso é que é bom nós juntarmos o trabalho de pessoas que produzem trabalhos. Porque uns sabem uma coisa, outros sabem outra. Quando nós juntamos a percepção de cada um, aí começamos a montar um mapa cada vez mais claro, não é? Então, meus amigos, são 9 horas e 51 minutos. Se mais ninguém tem participação a fazer, eu vou encerrar por aqui, agradecendo imenso a participação de todos, agradecendo a presença, agradecendo este dia que hoje está de sol, aqui está um dia bonito aqui no Ceará, agradecendo tudo, agradecendo toda esta jornada que eu falei no início do vídeo, já mandei imprimir o livro, já está na gráfica. Estou esperando que eles me enviem o que eles chamam de, de prova, que é uma amostra, que é para haver a aprovação, para depois imprimir todos os outros. Então, daqui a pouco tempo, eu estarei a pegar os livros na gráfica. Se Deus, Sabedoria Suprema, Universo, Cosmos, Espírito, Grande Espírito, Alá, sei lá, Buda, Cristo, como quiserem chamar, não chamem nada se não quiserem. Quiser, né? Então, eu só tenho a agradecer esta caminhada, sabe? Só tenho a agradecer. Agradecer tudo e a todos. Agradecer a tudo e a todos. Então, meus amigos, que possamos continuar caminhando com a visão que podemos fazer alguma coisa. Nós não estamos aqui impotentes perante este cenário. Cabe a cada um de nós contribuir com a nossa gotinha d'água. Todos nós somos uma formiguinha importante aqui neste formigueiro todo, para contribuir para esta mudança colossal que é preciso ser feita, né? Então, meus amigos, vamos em frente e muita saúde e muita luz para todos! Homens, mulheres e